Tá? E Deus não está procurando ninguém perfeito. Deus está procurando pessoas que acreditem nele. Amém? Segunda Crônica está dizendo: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte aquele cujo coração crê inteiramente nele. Amém? Cujo aquele tem uma fé perfeita. Acredite nele. Então Hebreus fala de homens a qual talvez a nossa consciência humana reprovaria, mas Deus colocou eles aqui como heróis da fé. Amém? Você pode ler Hebreus capítulo inteiro, mas eu vou ler somente alguns capítulos aqui, alguns versículos do capítulo 1. Amém? De 11, Hebreus 11. Todos acharam aí? Vamos ficar de pé, só para nós lermos alguns capítulos, alguns versículos do capítulo 11, e aí nós assentamos. Amém? Diz assim, Hebreus capítulo 11. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, do qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, ele ainda depois de morto, nos ensina. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E no 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que buscam, que o buscam. Amém? Coloca a sua Bíblia aí no assento, vamos fazer uma oração, queridos. Eu tenho esse costume, não como costume religioso, porque eu acredito assim, que só o Espírito de Deus, que é o autor da Bíblia, pode fazer você compreender coisas que estão difíceis de entender com a nossa mente natural. Aliás, com a mente natural ninguém vai poder servir a Deus, vai absorver alguma coisa, mas é só o Espírito que pode dar o entendimento real, no nosso espírito, tá certo? O nosso espírito é a lâmpada do Senhor que nos ilumina. Então veja bem, peça a Deus nessa oração, que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento, que te dê o Espírito de sabedoria, de revelação, para que você compreenda juntamente comigo essas passagens que nós vamos citar, amém? E algumas coisas que nós vamos falar aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Então peça a Deus, vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, a tua palavra tem a primazia nas nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, debaixo da unção do teu Espírito. Dependemos do Senhor, Pai. O teu Espírito estava ministrando e continua ministrando nessa noite. Pai, nós queremos, Pai, que a tua unção possa nos ensinar, a tua unção possa nos ministrar, Senhor. Nos faça ver além da letra, Senhor, além da compreensão humana. Nos dá a saber o que o nosso Espírito, Pai, possa captar. Ó Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra tenha liberdade de agir na minha vida e na vida dos amados irmãos nessa noite, Pai. Teu nome seja glorificado e nós verdadeiramente saímos aqui alimentados, Senhor, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu ia dizendo, querido, eu gosto muito de falar alguma coisa sobre fé. Então eu me lembro de uma certa situação que Deus falou comigo há alguns anos atrás, e Ele disse que eu não sabia ainda o que era fé. E Ele disse algo muito sério. Ele disse: se alguém entender realmente o que é fé, ele terá o poder de criar. Aí você fala: mas como criar? As coisas são criadas, querido, por ações, por atitudes. Lembremos aqui que Deus está dizendo aqui em Hebreus que nós podemos entender que pela fé os mundos que existem foram criados. Não foi feito de alguma coisa aparente. Deus falou e tudo existiu. Então você entende que Deus creu que aquilo que Ele falou viria a existir. Então Ele usou a fé em favor dEle mesmo, para nos ensinar, querido, que tudo que é criado é por meio de palavras. Entende?
E vou mais além, até uma coisa ruim é criada por meio de palavras. Sabe disso? Toda palavra que é falada, ela tem um certo poder no mundo espiritual. Foi por isso que Jesus ensinou os seus discípulos, ele disse, olha, tende cuidado com as suas palavras, porque de toda palavra ociosa, frívola, que o homem disser, ele vai dar conta no dia do juízo. Até as nossas leis, não aqui, mas nos Estados Unidos, eles usam isso. Os policiais, quando prendem alguém, ele fala, você tem direito de permanecer calado. Tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal. Então as coisas de Deus serão dessa forma. Então depois que você fala uma palavra, não tem como voltar atrás. Anulá-la é quase impossível. Então, porque essas palavras têm peso no mundo espiritual. Então Deus falou claramente a respeito disso. Então ele falou e tudo aconteceu. Salmo 33 diz que o poder da sua palavra ele criou todas as coisas. Então ele diz que uma pessoa que tem fé, ele fala e acontece. Observe, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Era um homem sujeito a errar, ficou depressivo, ficou escondido, com medo de uma mulher. Mas, certa feita, ele chegou diante de um rei e disse assim, olha, de hoje em diante não vai chover por 3 anos, a não ser que eu peça. E o que ele falou aconteceu. Porque esse homem estava debaixo da unção de Deus, e estava na direção de Deus. E quando nós estamos na direção de Deus, nós sabemos que Deus responsabiliza pelo até aquilo que nós falamos. Então nós temos que ter essa visão e esse entendimento. Então tudo isso refere-se à fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, como está escrito no Salmo, ele diz, eu criei, por isso falei. Então nós cremos também, por isso falamos. Se você crê, você fala em algo. Se você acredita. Se você não acredita, você fica com medo de dizer. Né? E uma pessoa quando recebe uma oração da fé, eu quando orava em algumas situações, campanhas que a gente fazia, orava para os enfermos, você crê que você foi curado? Eu creio. Eu creio que eu fui curado. Então quando ele falava isso, realmente você tinha convicção que a pessoa era curada. Uma oração da fé, que é uma maneira da pessoa receber a cura. É uma das maneiras também. Então eu queria falar, querido, sobre a justiça que vem pela fé. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, tem uma galeria de heróis da fé, inclusive falando de muitos homens que cometeram erros. Aliás, não teve nenhum aqui que não cometeu erro. Nenhum deles. Aliás, não tem nenhum na Bíblia, os melhores erraram. Até mesmo o nosso pai Abraão. Você vai ver a história dele, ele cometeu vários erros. Então não eram homens perfeitos, mas eram homens que criam em Deus. Por isso eu disse que Deus está procurando pessoas que acreditem nele. Certo? Se uma pessoa toda errada acreditar em Jesus, a vida dele será transformada pelo poder de Deus. Porque se eu for ficar perfeito para eu servir a Deus, eu não preciso dele. Certo? Eu não preciso dele. É por isso que Deus não aceita muito a justiça própria. É por isso que os judeus resistiam tanto a Jesus, porque ele tinha uma autojustiça. Olha, nós não precisamos de você, nós já somos bons. Né? E alguém se julga a si próprio, não, eu sou bom, não cometo tanto pecado. Para Deus não faz diferença. O homicídio, como qualquer outro tipo de pecado. Certo? Ele trata todos num nível igual. A questão é aqueles que creem e os que não creem. Certo? Então esses homens aqui, a Bíblia diz que eles foram justificados pela fé, lá naquele tempo ainda, porque eles acreditaram numa promessa, que o Messias viria. Porque aonde você estava dizendo essa promessa? Essa promessa aconteceu logo em Gênesis, quando o homem pecou. A palavra do Senhor diz que da semente da mulher, ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então eu estava falando de Jesus Cristo. Estava falando dele. Então esses homens conheciam a história. Certamente, Adão passou para os seus filhos a respeito do que Deus era para ele. Porém, eles não fariam nenhum sacrifício se isso não fosse ensinado a eles. Como Abel fez um sacrifício porque ele acreditou. Ele deu o melhor porque ele acreditou. Aqui não se trata, muitas pessoas dizem porque Abel ofereceu animais, e animais é o sangue que Deus quer. Não se trata disso, se trata de dar o melhor. Se trata de acreditar e fazer da melhor forma possível. Porque acredita. Então eis a questão que Deus justifica o homem. Esses homens foram justificados porque acreditaram. Todos os servos de Deus no passado, eles foram justificados pela fé, ou seja, eles creram na justiça de Deus, certo? Que viria através de Cristo pela fé, ou seja, não foi na sua própria justiça. Eles não eram homens que eram capazes. Olha, eu sou bom, eu consegui guardar os 10 mandamentos, e aliás não teve ninguém que guardou os 10 mandamentos. Certo? Não teve nenhum.
Quando alguém disse a Jesus que tinha guardado os 10 mandamentos, ele já tinha tropeçado no primeiro. Ele chegou a Jesus, como eu faço para herdar o reino do céu, aquele mancebo rico? Jesus falou, você sabe os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Aí ele falou assim, tudo isso tem guardado, desde a minha mocidade. Mas na realidade ele estava mentindo para si próprio. Mas quando Jesus fez um teste com ele, ele disse, então vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Era um homem rico. Aí ele foi embora triste, porque ele amava o dinheiro. Então não terás outros deuses diante de mim. Ele, no primeiro mandamento, ele já caiu. Que era dos 10 mandamentos, não terás outros deuses. Então o dinheiro para ele era um Deus. Então ninguém que podia alegar, dizer, olha, eu guardei os 10 mandamentos. E hoje ninguém pode alegar guardar tudo que está na Bíblia. E dizer, ele pode ser um servo de Deus temente, que acredita. E ele vai se desviar do mal. Sim. Mas só dele pensar algo errado, ele já está sob condenação. Se ele for afrontado e ficar irado, a Bíblia diz, Jesus foi bem categórico nisso. Ele não precisa considerar muito do homem para levar juízo. Porque Jesus falou assim, eu senti ódio de um meu irmão, eu sou capaz de matá-lo. Não preciso matar. Como na lei dizia, se não matarás, ou adulterarás. Hoje se um homem atentar uma mulher e ficar cobiçando, imaginando, ele já é um adulto. Foi isso que Jesus disse. Então Jesus tratou no quesito da lei do interior do homem também. Que opera no coração do homem, não a lei externa. Não um ritual religioso, coisas assim. Mas esses homens, eles acreditavam em Deus, certo? E eles se mantiveram na presença de Deus porque eles puderam obedecer a Deus, porque creram na sua palavra, experimentando assim a justiça de Deus, que é pela fé. Então quando você acredita na palavra, você experimenta a justiça de Deus, que é pela fé. Porque o primeiro homem não conseguiu acreditar na palavra, nem mesmo a mulher. Você imagina, se qualquer um de nós aqui que acreditasse, eu acredito, olha, se você sair para fora ali, nesse exato momento, tem pessoas atirando e você vai morrer. Se eu acreditar nisso, você entende? Se eu acreditar nisso, eu não vou sair para fora. Agora, se eu não acreditar, eu vou sair e vou morrer. Certo? Então, você entende o que aconteceu com Adão e Eva? Foi exatamente isso. Eles não acreditaram no que Deus estava dizendo. Entende? Então eles não permaneceram ali no Éden, não porque eles resolveram desobedecer ou coisa tal, não, foi porque eles não creram. Entende, queridos? Então tudo hoje se resume pela fé, não é porque o pecado é muito, a pessoa está pecando, não, é porque a pessoa não crê. Não crê. Por isso que Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado. Por que do pecado? Porque não crê. Certo? Então a questão não é o pecado, a questão é a falta de fé. Agora você diz, como vamos resolver isso? Romanos 10 está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu só preciso pregar a palavra de Deus, mais nada. Se alguém crer na palavra de Deus, ele será justificado. Então assim esses homens eram justificados, porque eles acreditavam naquele que viria. Acreditavam na cidade celestial. Ou você acha que Abraão estava querendo só aquela terra material, sendo que nem ele ia experimentar os seus filhos, seus descendentes? Não. Ele tinha em mente uma pátria espiritual, a qual nós temos também. Porque as Escrituras dizem, queridos, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os homens mais miseráveis dessa terra. Então eu digo sempre às pessoas que eu tenho que dizer a elas que precisam crer em Jesus, que elas não precisam de Jesus porque vão morrer amanhã. Precisam de Jesus porque tem que continuar vivendo amanhã, fora desse corpo, no mundo espiritual. E é lá que nós precisamos deles. Aqui também, mas de fato nós precisamos mais dele por conta dessa situação. Então, amados, Adão e Eva, infelizmente, eles não creram. E a falta de fé, o diabo se esforça nisso, para que as pessoas não creiam. O diabo tenta enganar as pessoas para que eles não acreditem. Até mesmo quando alguém está pregando a palavra de Deus, o diabo diz, não, mas esse cara está louco, não acredite nisso. Então isso é o diabo, setando a mente das pessoas, para que elas não creem na palavra. Acontece muito. Esse pensamento eu tenho que reconhecer que não é meu, não sou eu que estou pensando, alguém está me induzindo a pensar dessa maneira. Certamente é o adversário, como fez com Eva, certamente. Porque não tinha um corpo em que ele agia, porque não tinha ninguém corrompido, não tinha um próprio corpo, como uma pessoa tem um corpo hoje, e ele está susceptível a Satanás falar na sua mente. Mas tinha um animal, que era esperto, e Satanás usou aquele animal, colocando aquele animal como uma pessoa que fala,
para que realmente fizesse um teste com Eva, se ela iria crer realmente no que Deus estava dizendo ou não. Mas essa é a tarefa dele, é enganar. Enganar. Você entende? Enganar. Esse é a maior obra dele. Quando Deus está falando que o diabo é um mentiroso, ele não está falando que o diabo mente, é mentira comum. Não, está dizendo que ele engana. Está falando no sentido de enganar. E desde o princípio, em Gênesis 2,17, quando Adão e Eva desobedeceram, não crendo em Deus, eles buscaram permanecer diante de Deus no paraíso pela fé. Ou seja, porque eles não creram que iriam morrer, como eu já disse. Porque se acreditassem que iriam morrer, eles não teriam comido do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora você entende que está dizendo aqui, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele tinha um relacionamento com Deus. Todas as vezes que você ouvir falar na Bíblia de conhecimento, ela está falando também de relacionamento. Então observe que estava falando aqui de se relacionar. E o primeiro toque a se relacionar é com os desejos. Os desejos. Então observe que aqui ela olhou viu que o fruto era bom para dar entendimento, né? Era bom para se comer. Então o primeiro passo para o inimigo invalidar a palavra de Deus na vida de alguém é o quê? É o desejo. O desejo carnal. É por isso que João está dizendo lá, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a soberba da vida, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então são os desejos, aquilo que a alma do homem deseja, e às vezes ele não tem. Às vezes ele é proibido, porque a natureza humana, querido, gosta de fazer o que é proibido. Então você fala, mas por que Deus fez isso? Deus colocou lá uma árvore que era proibida. Eu não posso olhar para essa situação, querido. Eu tenho que ver a bondade de Deus. Você imagina todas as árvores do jardim, toda a bondade de Deus estava lá. Só uma árvore, só uma. Deus falou, eu não quero que vocês comam só uma. Então ao invés deles olharem para a bondade de Deus, que era todas as árvores do jardim, eles olharam para aquela questão da proibição. Da proibição. E Satanás, ele se aproveitou disso. Então quando o homem, querido, olha a bondade de Deus, ele consegue permanecer na presença de Deus. Porque a bondade de Deus é que faz as pessoas mudarem de atitude. Pelo contrário de muitas pessoas que pensam que Deus vai castigar e fazer, e aí as pessoas vão se voltar para ele. Não, não é isso. É a bondade de Deus. Quando Deus mostra a sua bondade, o homem diz, realmente Deus tem sido bom para comigo, eu vou servi-lo. Eu vou amá-lo. Então Adão e Eva, eles não olharam para essa situação. E olharam para a questão de proibição. E foi o que aconteceu. Quando eles comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se relacionaram com o mal. Eles tiveram um relacionamento. E observe que, possivelmente, a Bíblia não relata isso, mas eu creio que havia uma toxicidade naquele fruto. Havia algo tóxico naquele fruto. Porque quando eles comeram, eles já realmente entrou o mal dentro deles. E a Bíblia fala que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Então eles já se relacionavam com o bem, que é Deus. Deus não tem nada de mal. Eles já tinham um relacionamento com Deus. Mas quando optaram por ter um conhecimento também do mal, eles perderam a consciência de inocentes. Certo? É por isso que quando você vê uma criança, e nem mesmo a justiça considera uma criança culpada, porque ela é considerada inocente. Porque ela não tem consciência do bem e do mal. Hoje algumas crianças já têm consciência por causa do mundo evoluído. Mas antigamente era assim. Uma criancinha pequena hoje que nasce, ela não tem consciência ainda. Já nasce propensa ao pecado. Então Adão e Eva perdeu essa consciência. Por quê? Porque eles comeram. Eles comeram do conhecimento do bem e do mal, e assim o mal entrou na vida deles. E tudo que contamina o homem, ele entra também pela boca do homem. Certo? Jesus falou sobre isso, instruiu. Então eles não se mantiveram diante de Deus. Não havia malícia nos seus corações antes deles fazerem isso. Mas vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e era desejável para dar entendimento, comeu do seu fruto e deu também ao seu esposo, e comeu com ela.
Aí nós observamos, querido, que em João ele fala a mesma coisa. Como eu falei para você da concupiscência da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. João está falando a mesma coisa que Eva fez, certo? Que está dizendo em Gênesis. Uma contaminação do homem via oral, profanando o seu sangue. Com certeza não era um simples fruto. Havia também uma toxicidade no fruto. Sabemos que Deus falou que a árvore era do conhecimento do bem e do mal, ou seja, que o fruto desta árvore havia certo tipo de mal, ou seja, o mal passou a agir no homem. O homem já conhecia o bem se relacionando com Deus, mas ao comer também se relacionou com o mal, Satanás. Certo? Não sabíamos o que tinha naquela fruta, mas o mal passou a agir na vida deles. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, então ninguém pode se relacionar com o bem e com o mal. O Senhor Deus é tudo de bom, tudo de bom. Não tem maldade em Deus. Certo? Às vezes ele permite o mal. Mas nós não podemos se iludir hoje que diz, olha, Deus está destruindo, Deus está matando. Eu sei que você já leu, eu também já li na Bíblia. Deus dá a vida e tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. Mas nós entendemos o quê? Que Deus não tem prazer nessas coisas. Ele não é o agente direto dessas coisas. Certo? Ele permite. Tem pessoas que dizem que Deus fez aquilo com Jó. Não, Deus permitiu fazer algumas coisas. E até hoje, Deus pode permitir o mal agir. Mas observe que o que Tiago está dizendo, no capítulo 2, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então todo bem vem de Deus. Jesus afirmou isso em João 10. Ele disse assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então tudo que rouba, mata e destrói, vem do ladrão. Quem é o ladrão? Satanás. Ele estava falando de Satanás. Mas ele disse, Jesus, ele sendo Deus e sendo Filho de Deus, ele disse, eu vim a vocês para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então você não pode crer hoje que Deus está aí propenso a fazer o mal para alguém. Com certeza que não, eu não creio nisso. Porque estaria contrariando as Escrituras. Entende, queridos? Então Deus, ele quer o bem, até mesmo para aqueles que não conhecem ele, até mesmo aquele que blasfema dele. Certo? Até mesmo quando o povo de Israel pecou, cometeu ingratidão grave contra Deus, nos diz que Jeremias profetizado, em Jeremias 11:29, ele diz, bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, serei achado de vós e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor. Então, querido, Deus pensa bem acerca de todas as pessoas. A Bíblia é universal. Até daquele que está lá no lamaçal do pecado, daquele que está fazendo as coisas erradas. Deus está pensando bem se ele buscar. Se ele crê em Deus e buscar. Deus é misericordioso, querido. Então a misericórdia de Deus, você vai ler isso ainda lá em Tiago, que ela é maior do que o juízo dele. Ela triunfa do juízo. Observe que Deus visita a maldade dos pais sobre filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Mas ele faz misericórdia a mais de 1000 gerações. Para aqueles que amam ele e guardam os mandamentos. Não é que Deus vai ferir uma geração até a quarta geração, não. Se o espírito familiar continuar agindo na geração, o mal vai continuar. Mas se um daqueles servir a Deus, pronto, há mais de 1000 gerações são abençoadas. Por causa daquele. Amém? Se deixar o Espírito Santo continuar agindo. Então nós observamos, querido, que a contaminação do homem foi via oral. Certo? Mas nós observamos também que para o homem permanecer no paraíso, era crer em Deus, no que Deus tinha dito, o homem e a mulher. Porém, Satanás sempre coloca como inimigo da fé, como nós falamos, sempre o engano da mentira. Jesus disse que ele é o pai da mentira, ou seja, ele é o pai do engano. João 8,44, as mentiras de Satanás escravizam, mas a verdade de Deus liberta. Quantas pessoas estão acreditando, ou você acredita no que Deus pensa a teu respeito, ou no que o diabo está dizendo? Porque quando uma pessoa está numa situação difícil, o diabo vai aparecer. Né? Um garotinho muito esperto diz assim, olha, o diabo é o velho do saco. Então na hora que você está bem derrubado, é a hora que ele vem para dizer, você não é nada, você é isso, você é aquilo. Mas Deus não fala isso de você.
Amém? Você vai crer em Deus. Aleluia. Você é uma pessoa importante para Deus, a ponto de Deus enviar o Filho dele para morrer por você. Você tem um valor para Deus. Você tem que chegar às pessoas e dizer, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, você foi comprado com o sangue de Jesus. Você pode aceitar esse amor ou não, mas aceite, porque você foi comprado. Você é importante para Ele. Amém, Jesus. Amém? E tudo isso fará diferença, querido. A verdade de Deus em João 8,32 ela liberta. Jesus falou para um grupo de religiosos. Homens religiosos estavam dizendo, mas nós não somos servos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Aqueles fariseus, Jesus falou para eles, vocês, aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus estava dizendo para eles, vocês não conseguem se libertar do ciclo vicioso do pecado. Vocês querem sair da situação, mas vocês são escravos dela. E tem algumas pessoas que pensam que aceitar Jesus vai virar escravo, eu não vou poder fazer isso, não vou poder... Não, pelo contrário, você vai poder não fazer. É diferente. Você vai ter o poder para resistir àquilo. Porque o poder maior é não fazer o mal. Certo? Não é para fazer coisa errada. Se você faz coisa errada, alguém está te induzindo. Existe um poder te manipulando, existe um poder te dominando, é escravo, é isso que Jesus estava dizendo para eles. Então Jesus falou para aqueles homens religiosos, olha, se vocês tiverem só religião, vocês ainda são escravos, mas me conheçam, tenham um relacionamento comigo, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, então se relacionem comigo, vocês serão libertos. Tenham uma vida comigo, vocês serão livres. Era isso que Jesus estava dizendo em João 8,32, certo? Então aqueles homens do passado, eles tinham um relacionamento com Deus. Não eram perfeitos, mas eram livres para tomar decisões baseadas no que Deus falava. Amém, queridos? Era isso que Jesus quer de nós, que nós temos um relacionamento, que nós vamos buscar a Ele em alguns momentos difíceis e Ele vai falar conosco, filho, faça isso, não faça aquilo. E você vai poder obedecer porque você tem um relacionamento com Ele. E é isso que basta. Relacionamento com religião não vai mudar nada na vida de ninguém. Tem várias religiões, milhares do mundo, mas isso não mudou a fibra moral de ninguém. Continua fazendo coisas erradas. Mas quando Jesus está na sua vida é diferente. Amém, queridos? Pois certo que as mentiras de Satanás vão se desvanecer quando a verdade de Deus aparece. O diabo usou uma lei que Deus criou. Deus criou uma lei, não comerás. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem. O diabo usou essa lei para enganar. Certo? Para fazer com que Eva fosse enganada, porque a Bíblia diz que ela foi enganada. Ela caiu em transgressão. Mas Jesus trouxe a graça e a verdade para destruir as mentiras e o engano de Satanás. João 1,17. O pecado entrou no mundo por uma lei. Certo? E pela lei vem o conhecimento do pecado. Sem lei não tem conhecimento do pecado. Imagina um mundo sem lei. Mas só que quando existe o não pode, pronto, aí aparece o pecado. É só colocar o não. Certo? É por isso que em alguns lugares que você vê um monte de lei, não, isso, não, aquilo, as pessoas pecam mais. As pessoas estão mais envolvidas em pecado. Por conta dessa situação. Porque a questão não é essa. A questão não é dizer que não pode, que isso e aquilo, não. A questão realmente é falar que é aquele realmente que veio resolver o problema do pecado. Ele veio tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo. Quando João Batista viu ele, disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele veio com essa missão, queridos. João 1,29, Evangelho, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre ele. Como era o ritual do sacramento antigo. Sacrificava o animal perante o sacerdote e eram colocados supostamente os pecados da pessoa em cima do animal. Aquilo era uma alegoria do que Jesus viria fazer. Jesus como um cordeiro puro, imaculado, ou seja, um homem sem pecado. Ele recebeu todo o pecado da humanidade sobre ele, até daqueles que ainda não creram nele. Imagine você, todo o pecado da raça humana estava sobre ele. Você diz, mas por que pessoas então vão para o inferno, ou alguns já foram? Porque não creram no que ele fez, é só isso. Só precisa acreditar no que ele fez e aceitá-lo. Fará toda a diferença. Eu não tenho que dizer que a pessoa, você tem que ir para a igreja, se vestir de crer. Não, você precisa crer em Jesus. No que ele fez. No sacrifício, isso fará toda a diferença. Isaías 53, querido, eu oro para que pessoas leiam Isaías 53 e tenham uma revelação daquilo que Jesus fez. Lá no Velho Testamento ainda, querido, está dizendo.
Está dizendo em Isaías 53, versículo 4, 5, começa a dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelo sofrimento dele nós fomos sarados. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O justo justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa é a maior revelação que nós podemos ter a respeito à obra de Cristo. Em Isaías 53, existe um contraste entre a lei, querido, e a graça. Sobre a lei, Deus exigia sacrifícios para olhar para dentro do homem, exigia que os animais eram sacrificados, porque o homem olhava para o animal e pensava: poxa, era eu que merecia aquilo. Era eu que merecia ser degolado no lugar do animal. No entanto, o animal é degolado no meu lugar, para que o coração do homem ficasse enternecido com aquilo, e ele pudesse se arrepender da sua consciência de pecado. E o sacerdote pegava o sangue do animal e colocava em cima da arca, para que Deus não pudesse ver a rebeldia que estava dentro da arca, os 3 elementos que estavam ali, qual os homens se rebelaram. Então isso era um ritual, querido, mas tudo isso estava apontando para Jesus Cristo. Então eu acredito que quando uma pessoa fica sabendo o que Jesus fez por ele, que Jesus amou tanto a ponto de morrer, e você vê um filme, Jesus sofrendo naquela situação, e você imagina: eu que merecia aquilo, eu que sofreria aquele castigo, e ele sofreu no meu lugar. Então você tem uma revelação. É isso que faz você servir a Deus, é por amor. Ninguém pode ser. Deus queria que o homem servisse ele por amor, e não somente porque ele vai me obrigar, Deus pode obrigar. Não. Alguém pode obrigar uma pessoa a amar ele? Não. Tem que ser espontâneo. Deus é assim também. Deus é amor. E para mim servir a ele, eu tenho que servir a ele por disposição. É lógico que eu venho por uma necessidade, sim, mas quando chega a palavra pregada, eu recebo a revelação do amor dele. Isso fará toda a diferença na minha vida. Certo, queridos? Fará toda a diferença. Então tudo isso estava apontando para Jesus. O Senhor exigia o sacrifício antigamente, mas hoje não. Para que o homem olhasse para suas fraquezas. Cristo, ele venceu como perfeito sacrifício. Não para nós olharmos para nós, para nossas fraquezas, mas olharmos para ele. Salmo 34 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Então o que acontece, querido? Quando eu olho para Jesus, eu sou liberto. Se eu olhar para mim, eu não vou conseguir chegar até ele, porque eu vou ver falhas e mais falhas. Mas quando eu olho para a perfeição dele, Deus também está olhando para ele. E eu me encontro com Deus em Jesus Cristo. Ele é o ápice do encontro, ele é o reconciliador, ele é o mediador entre Deus e os homens. Quando eu olho para ele, eu vejo Deus, e Deus me vê nele, e eu sou perfeito nele. Deus não aceita, querido, nada que não seja perfeito. Observe, não vai entrar no céu nada que não seja perfeito. O padrão de Deus é muito alto. Alguém diz: eu não sou tão mal assim. Deus não quer saber disso. Deus quer saber de perfeição. Mas aonde eu encontro essa perfeição? Nele. Quando Deus olha para mim, eu estou nele e ele em mim. Então Deus me vê perfeito nele. Você vai encontrar em muitas partes das cartas de Paulo Deus falando perfeitos nele, unidos nele. Nele. Em Cristo. Lembre-se que a Bíblia diz